Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um gorrinho morango. Você vai precisar de linha Íris Supremo da Enovelar vermelha. Nós vamos trabalhar usando o fio duplo. Agulha Clover 2,25 milímetros. Este fio é compatível com o fio Cleia. Você pode também estar usando linha Anne ou Camila Fashion. Nós também vamos precisar de um tom de verde. Nós vamos iniciar o nosso gorro fazendo uma volta de linha no dedo, passo o fio por dentro, laço e faço uma corrente prendendo. Solto, faça uma, duas correntes. Nós temos aqui o primeiro ponto formado pelas 3 correntes iniciais. Laço a agulha dentro da argola formada, o segundo ponto, laço no mesmo lugar, o terceiro ponto, laço no mesmo lugar, o quarto ponto. Vamos trabalhar um total de 18 pontos altos, contando sempre com as 3 correntes. Desta maneira, 18 vezes. Trabalhamos os 18 pontos, vamos puxar o fio central para fechar a parte superior sem quebrar o fio. Na parte de dentro, nós vamos passar entre os pontos e fazer uma laçadinha para não voltar. Basta esconder o fio entre os pontos e cortar rente. Voltamos para a agulha e na terceira corrente do primeiro ponto, a primeira, a segunda, na terceira corrente, feche com um ponto baixíssimo. Já faça 3 correntes para subir, laço a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no próximo ponto, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. No próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com um ponto baixíssimo. 3 correntes para subir, laço a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, laço no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Observem que entre os aumentos, nós temos 2 pontos altos normais. Laço a agulha, temos aqui um aumento, então no próximo ponto, um ponto apenas, no próximo, um ponto apenas. Laço no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Continue trabalhando assim até o final. Chegamos ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha no ponto à frente, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço a agulha no ponto à frente, um ponto, laço no próximo, um ponto, laço no próximo, um ponto alto. Temos 3 pontos agora. No ponto à frente, que é o segundo do aumento anterior, ó, observe. O pontinho que está à frente, temos 2 pontos no mesmo ponto de base, o primeiro e o segundo. Então, sobre o segundo ponto, faça um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço a agulha no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, o segundo,
e no próximo o terceiro. Laço agulha no ponto à frente, ó, que é o segundo do aumento anterior, introduz agulha, 1, no mesmo lugar, 2. Continue assim até o final. Chegamos ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Observem que nós temos entre os aumentos agora 3 pontos. Nesta carreira, vamos passar a ter 4 pontos. As 3 correntes iniciais, primeiro ponto, laço agulha no ponto à frente, um ponto alto, laço agulha no ponto à frente, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. O aumento é feito sempre no segundo ponto do aumento anterior. Observem, primeiro, segundo, então fizemos sobre ele o aumento. Laço agulha no ponto à frente, um ponto, no próximo, segundo ponto, no próximo, terceiro ponto, e no próximo, o quarto ponto. Observem que o quarto ponto está sobre o primeiro ponto do aumento anterior. Então, no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, que é o segundo ponto do aumento anterior. Observem, temos 1, 2, 3, 4 pontos normais entre os aumentos. Nós vamos sempre continuar desta maneira, a próxima carreira terá 5 e por aí vai. Então, vamos continuar trabalhando desta maneira, sempre repetindo este processo, até ficarmos com um total de 8 carreiras. Caso você queira o seu gorro menor, basta você fazer apenas 7 carreiras para iniciar a segunda parte. Que aí você terá um gorro com uma carreira a menos de aumentos. Terá uma peça com diâmetro menor para um bebezinho menor. Trabalhamos aqui 8 carreiras, todas com aumentos. Agora nós vamos fazer a parte reta. Para fazer a parte reta, nós vamos iniciar com 3 correntes, laçar a agulha no ponto à frente, um ponto alto, no próximo repetindo, no próximo repetindo e sempre desse jeito, sem aumentos. Para cada ponto de base, faremos um ponto alto apenas, fechando todas as carreiras com pontos baixíssimos, como fizemos até agora, e iniciando com 3 correntes. Nós vamos seguir reto até ficarmos com 12 centímetros. Se você quiser o seu maior, poderá fazer um pouquinho mais. Lembrando que ao final ainda tem as carreiras com fio verde. Por isso que eu peço só 12 centímetros, que é suficiente para que tenhamos um chapéuzinho perfeito. Para medir o seu gorrinho, observe, parte que iniciamos, sobrepõe a fita, estamos com mais ou menos 8 centímetros, falta alguns milímetros para completar, e nós vamos seguir trabalhando até ficar com 12. Observem como ficou o comprimento. Eu trabalhei no meu 14 centímetros, que eu quero trabalhar menos o verde, e a parte em vermelho eu quero um pouquinho maior. Observem como será feita a troca. Vamos passar para o verde dentro da laçada, puxo o vermelho, introduzo a agulha dentro do pontinho e prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, laço no ponto à frente, prendendo as pontas de fio, um ponto alto, no próximo um ponto alto e continuo. Da mesma maneira que nós fizemos com o fio vermelho, nós faremos aqui com o fio verde, trabalhando
2 carreiras. Igual eu disse anteriormente, eu trabalhei o vermelho 14 centímetros, vou fazer então aqui 2 carreiras. Se eu tivesse trabalhado 12 centímetros, eu poderia estar trabalhando o verde um total de até 4 carreiras, ou a seu gosto. Sempre desse jeito. Finalizando como as carreiras em vermelho, com ponto baixíssimo. E iniciando com as 3 correntes, fazendo esta e a próxima carreira desse jeito. Cheguei ao final, trabalhei 2 carreiras em verde, pode ser trabalhado mais, sem problema. Faça 1, 2, 3 correntes, na base destas correntes, prendo, formando um picô. No ponto à frente, um ponto baixo, o segundo ponto, que nós aprendemos com 1, no próximo o terceiro, no próximo o quarto. 1, 2, 3. Na base da primeira corrente, prendo com um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo prendo com um ponto baixo, prendemos o picô. No ponto à frente, o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto ponto. 1, 2, 3 correntes, na base prendo, formando o picô, pulo um ponto, no próximo prendo com um ponto baixo. Temos um ponto, no próximo segundo, no próximo terceiro, no próximo o quarto ponto. Você vai continuar desta maneira até o final. Chegando ao final, você vai cortar o fio e arrematar. Normal. Usando o fio verde, nós vamos fazer o talinho da nossa peça. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na primeira corrente feita, feche com um ponto baixíssimo. Faça uma corrente, dentro da argolinha formada, prendo com um ponto baixo. Agora nós vamos fazer 12 correntes desse jeito. Feito as 12 correntes, faça uma corrente para virar. Na segunda corrente, introduza a agulha, um ponto baixo. Laço a agulha na corrente seguinte, meio ponto alto. Laço a agulha na próxima, um ponto alto. Laço na próxima, o segundo ponto alto. Na próxima, o terceiro. Vamos fazer um total de 7 pontos altos. Feitos 7 pontos, laço a agulha no ponto à frente, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E na última corrente, um ponto baixo. Observem o detalhe. Agora você vai introduzir a agulha dentro da argolinha e prender com um ponto baixo. No mesmo lugar, introduza a agulha e faça um novo ponto baixo. E vamos repetir de novo 12 correntes e trabalhar esta folhinha um total de 6 vezes, sempre assim. Trabalhamos as 6 folhinhas, observem a última folha, prendi com um ponto baixo, introduzo a agulha no primeiro pontinho feito e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos virar a nossa peça desse jeito, introduzir a agulha entre um ponto baixo e outro e fazer um pontinho para caminhar dessa maneira. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Introduzo a agulha à frente, um ponto alto, laço, introduzo a agulha à frente, outro ponto alto.
Introduz a agulha à frente, ó, nós estamos passando a agulha entre os pontos e fazendo um ponto alto. Sempre desta maneira, para formar uma base onde subiremos com aquele talinho. Chegamos ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fecha com ponto baixíssimo. Observem a quantidade de pontos, não precisa fazer muito para não ficar muito grosso. E aqui agora nós vamos trabalhar em pontos baixos, para que ele possa ficar sempre mais durinho que a base. Para cada ponto, faremos um ponto baixo em toda a volta. Chegando ao final, introduz a agulha no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, faça uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto à frente, um ponto baixo e continue. Ponto sobre ponto. Você vai trabalhar desta maneira até ficar com mais ou menos 5 centímetros, ou a seu gosto. Sempre assim. E chegando ao final, introduz a agulha sobre o primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo e já inicie tudo novamente. Se você quiser maior, basta fazer mais centímetros do que o que eu indiquei. Se quiser também um talinho mais fino, faça menos pontos altos na base. Só que fica ruim pra gente trabalhar assim. Fica muito próximo um lado do outro e causa um pouquinho de conflito na hora da voltinha, mas dá pra fazer. Sabem como ele vai ficando. Isso aqui será aplicado no topo do gorro. Isso aqui será aquele cabinho que temos nas frutas. Depois de pronto, você vai aplicar nesta parte superior do nosso gorrinho, na primeira carreira, no topo dele, com pequenos pontinhos alinhavados à mão, e estas raminhas, que são as folhinhas, se você quiser colocar um pontinho de cola e fechar desta maneira, pode ser usada a cola universal para artesanato, ou a mão mesmo, pontinhos de alinhavo bem delicadinhos, para que não apareça do outro lado, deixando a nossa peça com um aspecto de mal acabado. Observem como ficou. Eu apliquei a parte superior. No gorrinho onde tem o fio vermelho, você pode fazer pintinhas brancas ou preta com tinta em relevo, própria para esse tipo de aplicação, ou bordar com miçangas, passando uma linha através da miçanga, prende no crochê, na junção das carreiras, onde você introduz a agulha, você prende a miçanguinha preta ou branca. Para fazer as bolinhas no nosso gorrinho, você vai usar a cola dimensional preta ou branca. Ela é 3D da Acrylex. Basta você fazer as pintinhas na sua peça e aguardar 72 horas para a secagem.